Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é o segundo encontro do lançamento do sistema Soros. No primeiro vídeo, eu mostrei como o Soros já vem entregando resultados positivos para quem está seguindo o sistema. Em um pouco mais de 60 dias, já foram mais de 1,5 milhão de reais gerados de lucros. Eu mostrei também que tem assinante que já acumulou 46 mil reais de lucro, tem assinante que já acumulou 35 mil, outro que acumulou 30 mil, tudo de forma 100% automática. Nessa imagem que está aparecendo na tua tela agora, você pode ver os ganhos em verde que estão em dólar. Ganhos que caíram direto na conta deles. Aliás, que aconteceram direto na conta deles. Todo esse pessoal aí entrou na primeira turma do Soros, quando eu lancei o desafio para multiplicar o capital investido por até 20 vezes em 12 meses, lá em maio. Eles acreditaram no Soros quando ele ainda tinha apenas os resultados de testes para sustentar aí o seu potencial. E nisso, você está em vantagem, porque no dia 11 você vai ter a chance de entrar no Soros sabendo dos resultados reais que ele vem entregando. Se você viu o primeiro encontro, você sabe também que eu estou nesse desafio e eu aloquei uma boa parte do meu patrimônio nessa estratégia. E por último, você viu também que a gente está vivendo um momento único com regulações importantíssimas sendo aprovadas dentro do nicho de criptoativos, abrindo caminho para bancos, empresas, governos, fundos soberanos, por aí vai, que pode fazer com que uma grande quantia de dinheiro seja alocada nesse mercado, podendo elevar os preços dos ativos para um patamar que a gente ainda não viu, um patamar superior ao que a gente está agora. Resumindo, eu acho que você está diante do melhor momento para estar aqui assistindo esse vídeo. Sem mais delongas, vamos partir para o nosso conteúdo prático do nosso encontro de hoje. Primeiro, eu vou te mostrar como o Soros funciona por dentro, como ele encontra criptomoedas com maior probabilidade de valorização e como é feita a validação para que você tenha na sua carteira apenas ativos com o melhor potencial de valorização. Depois eu vou te mostrar rapidamente como é fácil abrir a tua conta na plataforma da BitGet, que é onde o Soros vai realizar todas as operações por você de maneira 100% automática. Se depois de ver como o Soros funciona, de entender a intuição por detrás do sistema e o tipo de dado que ele trabalha, a frequência que ele trabalha, e isso te convencer de entrar na segunda turma, você já abre a tua conta. E esse, inclusive, vai ser o teu único trabalho aqui. Depois, a partir do dia 11, você vai só precisar dar um clique e deixar a ferramenta buscar essa multiplicação de capital para você. E não se preocupa porque você vai abrir a sua conta totalmente de graça. Então vamos lá. Eu vou pedir para a produção dividir agora a minha tela para eu compartilhar o que eu estou vendo aqui com você. Para eu já não começar te assustando, mostrando um monte de linha de código, eu quero te mostrar primeiro a intuição por trás desse sistema. Se você não chegar nem a usar o Soros, eu quero que pelo menos você saia desse vídeo aqui com uma coisa na sua cabeça. Algo que vai te levar de uma pessoa com pouco nível de informação para uma pessoa que consegue investir com um nível de informação bem maior, bem mais preciso do que quando você chegou aqui nesse vídeo. A primeira coisa é a seguinte: quando você olha para esse preço aqui do Bitcoin que eu estou te mostrando agora, existem três coisas que você pode fazer. Você pode comprar, você pode não fazer nada e você pode vender o Bitcoin, ganhando com a queda. Então, você delinear esses três tipos de momento, né? Para cada dia, você sabe a decisão que você tem que tomar, ou eu compro, eu não faço nada, ou eu vendo. Como que você define esses momentos, né? Como que eu sei que a minha probabilidade de obter lucro é não fazendo nada, é comprando ou é vendendo? Então, essa é a intuição por detrás do Soros. Então, essa aqui é uma intuição visual, para você entender o que o Soros faz no monte de código que eu vou te mostrar daqui a pouco. Ele está delineando esses momentos para você topar risco, porque é um mercado de renda variável, ou para você sair do risco, ou de repente até para você vender. E aqui você vê isso claramente, em que essas áreas verdes é a área que você compra, a área amarela é provavelmente a área que você quer começar a vender se antes era verde, ou começar a comprar se antes era vermelho, e vermelho sendo a zona que você vende. Então, como que a gente faz isso aqui em volume, em escala, todo dia, de uma maneira muito mais precisa do que essa forma aqui que a gente está vendo, né? A gente utiliza essa arquitetura aqui que eu estou te mostrando.
E a gente não vai entrar aqui tão a fundo em cada parte dela, porque isso aqui é mais uma coisa de engenharia de dados. Mas o que acontece, né? A gente consome dados que vêm de fornecedores, a gente ingere esses dados, a gente armazena eles, a gente faz o que a gente chama de engenharia de features, que é o quê? Você vai achar padrões. Você vai achar padrões nos dados e você vai explorar esses padrões de maneira lucrativa. Tudo isso aqui que eu estou te falando parece ser super complicado e tal, mas a real é que o Soros ele vai automatizar todo esse processo para você. Vamos passar um pouco agora para o código. E aqui eu vou te mostrar duas principais telas. Todas essas linhas de código que eu estou te mostrando agora é o Soros. É isso que é o Soros. É um monte de lógica de computação. Fica tranquilo porque não é essa tela aqui que vai aparecer para você de forma alguma. Você não precisa entender absolutamente nada disso. Mas eu disse que eu iria mostrar o Soros por dentro, não foi? Então, eu faço questão que você veja como ele funciona, como ele seleciona moedas que podem multiplicar o teu capital por até 20 vezes nos próximos 12 meses. Comprando e vendendo no momento certo, daquela maneira intuitiva como eu te mostrei, olhando para o preço do Bitcoin. Esse é o sistema inteligente que me ajuda a analisar o mercado de criptoativos e tomar decisões que vão ajudar os nossos assinantes a ganhar dinheiro. Lembra que eu te mostrei o gráfico do Bitcoin agora há pouco? Ali você tem o que a gente chama de regimes, que é eu compro, eu faço nada ou eu vendo. Esses são os 3 regimes. Acontece que a maneira como está ali, que eu te mostrei, é uma maneira bem, que posso dizer, arcaica de você fazer aquilo, baseado em médias móveis. Quem já fez um pouquinho de trading tá ligado no que eu tô falando. O que eu tô te mostrando aqui são diferentes regimes com diferentes probabilidades. É isso que esse gráfico colorido aqui tá te mostrando, E aqui a linha preta é o preço do Bitcoin. Cada um desses regimes, por que a gente faz isso? Porque eu vou te contar um segredinho. Não existe nenhum modelo, e aliás, até existe, mas eles são todos ruins, que fazem predição, ou seja, eles preveem um preço exato. O Bitcoin vai chegar a $150 mil na data tal, na hora tal. Esse tipo de modelo é super falho. Por quê? Porque mercado financeiro é algo que é caótico, certo? Então, qual é a melhor maneira da gente operar aqui no mercado financeiro? Definindo esses momentos em que vale a pena você estar comprado ou vale a pena você estar vendido. E a gente detecta esses diferentes regimes agrupando os dados, encontrando padrões. E a gente define estatisticamente esses regimes, como a gente está fazendo aqui. Eu vejo que tem um regime que a gente chama de downtrend, que é um regime de baixa, que ele tem uma média negativa, ele tem uma mediana negativa e o retorno mínimo dele em um dia foi de 35%. Ou seja, se você está vendo que esse regime aqui está acontecendo, você provavelmente quer estar vendido. Se você está em um momento de recuperação, esse recovery que a gente chama aqui, você vê que ele tem uma média muito boa. Então tem 2 tipos de regimes aqui que a gente quer estar comprado, que é o recovery e o uptrend, que é o regime de alta e o regime de recuperação, que você ainda consegue melhores retornos, porque é aquele momento em que você transiciona do regime de baixa para um regime de alta. Então, você vai precisar desses dados aqui no teu dia a dia? Não, você não vai, porque é isso que o Soros olha para você. E aqui eu estou te mostrando um exemplo mais próximo do que o Soros vê olhando para o Bitcoin, apenas, mas ele faz isso para todas as criptomoedas. Em que você vê aqui a trajetória do preço do Bitcoin e a probabilidade do regime em que você está. Então o Soros ele tem essa visão, que a gente olha aqui e a gente enxerga luz, O Soros enxerga isso, ele enxerga dados, enxerga probabilidades e ele age diante dessas probabilidades. Agora, beleza. Supondo que eu queira analisar aqui, moedas com até 1 bilhão de market cap. Eu venho aqui no Soros, eu coloco aqui até 1 bilhão, Então, o máximo que eu quero ver é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E para baixo, tudo bem, pode ser que o mínimo de market cap 0. Ele vai gerar aqui para mim um mapa de todos os criptoativos que estão na minha base, que estão aqui nessa condição, Então eu consigo ver aqueles ativos que estão em tendência, criptoativos que estão em baixa, criptoativos que estão em cada um daqueles momentos que eu te mostrei, Um regime diferente.
E eu quase me esqueci aqui de falar que é importante dizer que todas as criptomoedas analisadas pelos Soros precisam ter pelo menos 1 ano de dados disponíveis. Então, com esse mapa aqui, a gente não precisa ficar garimpando moeda por moeda, porque existem mais processos adicionais que ocorrem depois desse processo que a gente chama de screening, né? Que é você verificar quais ativos dentro da tua base estão em tendência, estão em queda, estão neutros, certo? Então, a partir disso, a gente consegue operar com muito mais exatidão aqui dentro do mercado de cripto. É importante falar que essa base de dados aqui ela é constantemente atualizada. Então, hoje eu acho que a gente tem 250 ativos aqui e essa base continua aumentando, inclusive com o input da galera que segue a gente, que pede, olha, inclui tal moeda aí nesse sistema. Beleza, a gente inclui. Lógico que dentro da BitGet vai estar limitado os ativos que estão listados lá para a gente operar. Como eu te mostrei no desenho, né, da arquitetura do Soros agora há pouco, todo dia o Soros ingere dados e ele acha nesses dados padrões. Que dados são esses, né? São dados de preço e desses dados de preço ocorrem outras transformações, né, que a gente enxerga, né? Eu não vou falar aqui de análise topológica de dados porque isso não vem ao caso aqui, mas enfim. A gente extrai padrões de preços, a gente extrai padrões de dados macroeconômicos, a gente extrai dados vindos do blockchain, de transações, de carteiras que transacionam entre si, enfim, todo tipo de dado que a gente consegue enxergar algum padrão que informa a gente com alguma precisão, alguma certeza, algum teste estatístico de performance futura. É assim que o Soros fica atualizado com as informações mais recentes rodando no seu sistema. Todo dia ele ingere dados e ele transforma esses dados em modelos. Esses modelos são sempre medidos por a gente, para caso a gente inclusive precise atualizar o modelo, caso o modelo comece a performar ruim em um determinado ativo, comece a não adicionar valor para a carteira, a gente atualiza ele e tenta extrair mais lucro. Então, a partir desse, parece aqui um mapa de assentos de avião, né? Tem um filtro que seleciona os ativos que estão negociados dentro da BitGet e aí o sistema ele vai passar a alocar, né? Definir o quanto que ele vai colocar em cada ativo, baseado nesses modelos de inteligência artificial, baseado também em gestão de risco. Isso aqui é super importante, porque não basta só você encontrar uma moeda que está em tendência contra o dólar e contra o Bitcoin. Não basta só você encontrar um ativo que é promissor. Você tem que saber o quanto que você deve alocar dentro dele. Porque pensa comigo, você pode ter comprado alguma criptomoeda aí na sua vida que ela subiu pra caramba, né? Mas você sabe que no meio do caminho ela dá uma latejada, né? Ela dá uma turbulência. Então, a gente nunca sabe se um criptoativo vai de fato dar certo ou não, porque afinal de contas esse é um mercado de renda variável. Então, quando a gente faz esse filtro aqui, né, depois desse mapa aqui dos assentos do avião, né, fazendo aqui uma analogia, o sistema ele mede, ele estima a volatilidade de cada ativo e ele aplica uma alocação adequada a essa volatilidade, o que em finanças a gente chama de alocação ajustada ao risco, para você ter um retorno ajustado ao risco. Enfim, parece um pouco complicado isso aqui, mas eu não vou suavizar aqui para você, é mesmo, mas você não precisa se preocupar com essa complicação, né? Eu dediquei aqui um bom tempo da minha vida, aqui, um bom tempo da minha equipe também para desenvolver esse sistema, para ele funcionar, para a gente agora ter tempo, muito mais tempo. E todo esse processo aqui, ele é feito literalmente em alguns poucos minutos diariamente. O mais importante é que apenas com um clique você vai ter tudo isso, todas as operações diretamente na tua conta pelos 12 meses do desafio. Isso é super importante frisar, porque eu acho que em cripto, né, tem muito essa parada de pessoal metendo golpe nos outros, né, negócio de pirâmide, deixa teu dinheiro travado aqui com a gente e te prometo um rendimento fixo aqui em Bitcoin. Isso aqui é a coisa mais distante disso. Por quê? Porque a única coisa que você vai ter é o poder de decisão, a inteligência de um sistema quantitativo operando dentro da tua conta na BitGet. Ou seja, os ganhos ocorrem lá, você resgata quando você quiser, se aporta mais se você quiser, tudo dentro da tua conta. Durante esse período de 12 meses, você vai ter na tua carteira apenas os ativos que o Soros entender que são rentáveis. Por exemplo, vamos supor que o sistema emita um sinal para comprar Bitcoin. Isso significa que ele acredita que nos próximos dias o Bitcoin vai seguir em tendência de alta, com uma boa probabilidade. Lembrando aqui,
Não existem certezas, existem probabilidades. Se daqui a 5 dias, ou 10 dias, ou 20 dias o Soros identificar que o ativo entrou em tendência de baixa, com uma boa probabilidade, confiável, ele vai enviar um sinal de venda. Isso não significa que o Bitcoin é ruim, não significa que o Bitcoin acabou, significa que você vai fazer um timing de mercado melhor, você vai vender quando é melhor de você vender. Aí o cara fala assim, não, mas eu sou Bitcoin maximalista, eu não vendo meus Bitcoins, eu vou acumular Bitcoin para sempre. Eu concordo com esse cara em parte. Eu acho que se você tem uma boa estratégia de mercado e você consegue vender Bitcoin nos momentos certos, sem precisar arriscar demais, sem precisar enfrentar esses prejuízos momentâneos, né? Os prejuízos não realizados, você, na verdade, consegue acumular até mais Bitcoin ao longo do tempo. Você consegue acumular muito mais patrimônio. Ou seja, significa apenas que para aquele momento não faz sentido, dentro da estratégia, ter Bitcoin. Porque versus o dinheiro que você usa no seu dia a dia, o Bitcoin vai cair. Então, para que eu vou ter esse negócio agora numa proporção relevante do meu patrimônio na minha carteira? Não faz sentido. Então, timing é muito importante. Até se você quiser acumular mais Bitcoin ao longo do tempo. E isso não impede, obviamente, de que o sistema entre de novo no Bitcoin mais para frente. 5 dias depois, 10 dias depois. Isso significa também que a carteira do Soros pode rodar com uma frequência boa. Eu diria aqui que é por volta de umas 4 a 5 operações por mês. Mas isso pode variar. Pode ser mais, pode inclusive até ser menos. Mas é algo que a gente não tem observado, pelo menos. O que eu quero que você entenda aqui é que o Soros está trabalhando para a gente ter sempre as melhores criptomoedas para um determinado momento. Não importa que momento é esse. Eu e a minha equipe, a gente está atento a todos os sinais que o sistema envia e todas as operações que ele faz. A gente monitora a rentabilidade da própria carteira que o robô opera, porque o robô, para ele operar, ele tem que ter um dinheiro ali, né, próprio dele. Mas também a gente observa como cada modelo, né, para cada moeda que a gente utiliza, está performando em termos de acurácia, em termos de precisão e várias outras métricas que a gente utiliza em aprendizado de máquina. Lembra que eu falei no nosso primeiro encontro que não importa tanto a moeda, mas sim o momento que você investe na moeda? Porque pensa bem, tem ativo que foi pro saco e que você poderia ter ganhado dinheiro nele, se você tivesse no momento certo. Não no momento errado, né? O negócio vai para baixo, o bagulho fica feio. A gente quer pegar somente a parte boa de cada ativo. É como se você tivesse uma vaca e aí você só quer comer a picanha. É bom. Ganhar dinheiro com valorizações e driblar essas quedas da melhor maneira possível. Foi fazendo isso que o Soros conseguiu entregar uma rentabilidade de 44.000%. 44.000% com o Virtuals no seu período de testes. De janeiro de 2024 até janeiro de 2025, justamente fazendo esse timing de mercado. 14.000% a mais, se comparado com a rentabilidade do ativo, se você tivesse simplesmente segurado ele. Foi assim também que o sistema já está gerando 1,5 milhão de reais em lucros para os seus seguidores em apenas 64 dias. Aliás, aqui eu aproveito para te contar de onde surgiu essa meta de multiplicar por até 20 vezes o capital de quem investir nos próximos 12 meses. Durante o período de testes, de janeiro de 2024 até janeiro de 2025, o Soros selecionou 49 ativos. Considerando que o Soros mantém sempre um máximo de 10 ativos na carteira, esses 49 selecionados ao longo dos 12 meses foram entrando e saindo conforme a sua tendência de alta e de baixa se alterava, né, resultando em uma rentabilidade média de 5.270%. Tu tem noção do que é esse número? O Soros entregou uma multiplicação de 52 vezes em apenas 12 meses. Ou seja, no ano passado o Soros poderia ter multiplicado o teu dinheiro por mais de 50 vezes. É basicamente transformar um investimento de R$1.000 em R$52.000 com apenas um clique. É por isso que eu estou tranquilo com a nossa meta de 20 vezes nos próximos 12 meses. Você entende disso? Ainda mais levando em conta todos os fatores que eu apresentei para você no nosso primeiro encontro, com aprovações de leis importantes nos Estados Unidos, maior adoção institucional, despejo de dinheiro nesse mercado, os bancos tudo querendo comprar stablecoin, né, dólar tokenizado, criar produtos baseados nisso. Enfim, as estimativas para o preço do Bitcoin
a grande locomotiva desse mercado, o grande maestro, varia entre $200 mil e $700 mil. Mesmo com eventuais quedas no meio do caminho, eu acredito que os próximos 12 meses podem ser alguns dos melhores meses da história do mercado cripto, superando, quem sabe, até o ano de 2021. Se você não lembra, 2021 foi o ano em que o Bitcoin e todo o mercado de cripto deram um grande boom. E meio que entrou assim no mainstream. As pessoas começaram a falar mais de Bitcoin, de cripto e tal. Do crash do Covid até o topo de 2021, o Bitcoin subiu mais de 10 vezes. A valorização média das criptomoedas menores, as chamadas altcoins, foi 10 vezes maior do que isso. Você tem ideia do que isso significa? Basicamente, que quem investiu nas altcoins corretas durante esse período de alta teve uma multiplicação média de 175 vezes, o suficiente para transformar R$2.000 em 350 mil. Inclusive, foi nessa época em que a Empíricos recomendou a criptomoeda AXS, que em apenas 10 meses saltou de 50 centavos de dólar para $160. Isso significa uma multiplicação de 300 vezes do capital. Produção, coloca aí o alerta de compra que foi enviado aqui pela Empíricos para os nossos assinantes de janeiro de 2021. Agora coloca o alerta de venda. Teve gente que ficou com a vida ganha. Dá uma olhada aí nos depoimentos que recebemos. Pessoas comuns, como você, como eu, como a galera que está filmando aqui atrás. Claro que isso é um resultado que já foi e você sabe que isso não é garantia de retorno futuro. Mas quem pegou e ficou muito feliz. Agora, com o mercado mais maduro, mais seguro, mais atrativo para empresas, bancos, fundos, a gente pode estar perto de uma multiplicação tão grande quanto, ou até maior. E acredite, quando isso acontecer, você vai querer estar bem posicionado. E o Soros é a melhor ferramenta para te ajudar a capturar os maiores ganhos que possam acontecer, pelo menos que eu conheça. Já quando acontecerem quedas, e sim, tenha certeza de que elas vão acontecer ao longo do caminho. O Soros vai fazer toda essa gestão de risco para você diminuir perdas. E mais importante do que isso, que é o que está acontecendo com a galera agora, que já está no Soros. Você ao longo do caminho vai saber os melhores momentos para realizar lucro. Porque no primeiro esses 60 dias aí de teste, né, o Bitcoin retornou o quê? 8%, enquanto o Soros entrega mais de 20%. Ou seja, é uma multiplicação de o quê? 4 vezes mais do que o Bitcoin está entregando nesse curto tempo. E por que o Soros acumulou esse patrimônio, né? Acumulou esse retorno? Porque ele realizou lucro de operações de 40%, 44%, 49%, 34%. Realizou pequenas perdas também, como uma de 2%, uma de menos 16%, porque elas ocorrem, mas é que tá. Até essas perdas foram com uma pequena parte do capital. Então, super importante essa questão de realização de lucro, de gestão de risco. Resumindo a ópera aqui, o Soros, esse sistema cheio de código, de coisa aqui, que está aparecendo na tela agora, é a ferramenta ideal para qualquer cenário que possa estar se formando. É a mais precisa e potente ferramenta para buscar multiplicação de 20 vezes o teu capital nos próximos 12 meses. Tudo de forma 100% automática, sem que você tenha que ficar comprando, vendendo, sem saber o melhor momento de fazer isso. Tudo com um clique. Tá, mas e como você vai abrir a sua conta na BitGet? É super tranquilo. Como abrir uma conta em qualquer corretora ou banco digital. Divide aí a tela aí agora, galera. Você vai clicar em criar conta, nesse botão que está aparecendo aqui no canto superior da tela, superior direito. Aí você vai ser encaminhado para essa página, para colocar seus dados, e-mail e senha. Pronto, conta criada. Para validar a sua conta, você vai ter que enviar uma foto do seu documento, que é padrão para qualquer corretora que seja séria. De verdade, aqui é o maior esforço que você vai ter que fazer. E a gente vai combinar aqui que é algo bem tranquilo diante do potencial de lucros que o Soros vai te oferecer de forma 100% automática. Se nem assim você quiser, então realmente desliga esse vídeo e vai embora. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante. Mais de 2.000 pessoas da primeira turma já estão usando o Soros. E essa segunda turma será muito menor o acesso.
Ou seja, a quantidade de vagas vai ser extremamente limitada por conta das próprias limitações de estratégia do mercado mesmo. Pelo tanto de mensagem que eu já estou recebendo, eu sei que muita gente vai ficar de fora. Então não dá bobeira, beleza? Dia 11, às 19 horas, eu te espero lá. Um forte abraço, até a próxima.